Oi, gente, como é que vai? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teologia latino-americana. Na aula da agora e na próxima a gente vai falar sobre história, metodologia e temas específicos, mais específicos, um autor, por exemplo, que é o Leonardo Boff. A história da teologia latino-americana está relacionado com os processos sociais, econômicos e culturais dos anos 50 e dos anos 60. Mais especificamente, o processo revolucionário na América Latina. Um caso emblemático é a Revolução Cubana, que desencadeou uma discussão muito grande sobre os processos de opressão e libertação na América Latina. Em todo o continente desencadeou-se ou passou a surgir uma grande preocupação por questionar as estruturas econômicas e sociais de toda a economia e a sociedade. Isso levou então a uma efervescência não somente econômica, social, mas também teológica e pastoral. A igreja cristã, a igreja católica mais prementemente, passou então a discutir que tipo de discurso, que tipo de postura teológica e pastoral ela deveria adotar para estar de acordo com esse novo momento, com essa nova efervescência cultural e econômica e social que se dava na América Latina. Surge então a articulação teológica que se convencionou chamar de teologia da libertação ou teologia latino-americana. Três aspectos importantes da metodologia da teologia da libertação devem ser destacados. O primeiro deles são as chamadas mediações socioanalíticas, ou o ver. A teologia da libertação, ela usando uma metodologia indutiva, ela começa a se perguntar pela realidade socioeconômica, pela realidade social. E para isso, ela se serve dos instrumentos das ciências sociais, a antropologia, sociologia, a economia. Um segundo momento, que aí sim é a mediação hermenêutica, o ver. Ela se volta para a Bíblia e para a tradição cristã. Nisso, então, já se mostra uma diferença clara entre a teologia latino-americana e as demais teologias. Ela não segue um processo dedutivo, Bíblia, realidade, mas o contrário, realidade e aí sim para a Bíblia. Ela então, depois de fazer a mediação socioanalítica, ela se pergunta pela tradição. O que os pais da igreja, o que a tradição da igreja tem dito sobre os temas que ela então trouxe para a discussão. O que a Bíblia diz nesse sentido é que a religião, por exemplo, dos profetas e a temática do pobre ou empobrecido aparece com força. Um último aspecto metodológico da teologia da libertação, que é o agir, ou a mediação prática, é talvez um marco interessante e muito importante da teologia da libertação. Toda a discussão teórica deve desembocar numa ação transformadora da realidade. O processo de libertação não tem caráter somente espiritual, soteriológico, ou melhor, a soteriologia ela passa a ter um caráter também histórico. A teologia da libertação ela começa a desencadear um discurso que procura transformar a realidade social, socioeconômica.